Olá, tudo bem? Estamos novamente com a nossa frente B de biologia. Vamos falar de ácidos nucleicos e nucleotídeos. Estamos na 8ª semana do nosso projeto pré-ENEM Uni. Sou a tutora Caterine Carvalho e vamos lá. Então, ácidos nucleicos e nucleotídeos. A gente sempre tem que falar de um histórico, né? Porque toda a biologia, como toda a ciência, tem o seu histórico. Então, em 1953, Watson e Crick, os famosos Watson e Crick, eles propuseram um modelo que procurava esclarecer toda a estrutura e os princípios de funcionamento do DNA, principalmente quando se falava de capacidade de duplicação. Foi o ponto que eles mais focaram, a capacidade de duplicação do DNA. Só que eles fizeram isso já baseado em distrações de raio-x. Isso já tinha sido feito por Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. Eles já tinham feito esse estudo de distração de raio-x. E por isso, Rosalind Franklin tem uma participação muito importante na descoberta do DNA. Essa imagem de raio-x que você está vendo aí na tela, ela é uma das primeiras imagens, né, já mostrando o DNA. Então, essa distração de raio-x ela é bem antiga e foi a base, né, para dar um suporte muito evolutivo na biologia molecular, porque com as descobertas do DNA, muita coisa se esclareceu. Coisas que, às vezes, tinham teorias que não tinham tanta força para explicar alguns fenômenos vitais. E com a descoberta do DNA, a questão da própria conformidade da molécula de DNA, que o Watson e Crick tiveram uma grande importância na questão desse modelo que eles propuseram, da dupla hélice, isso foi muito proveitoso para o crescimento da biologia molecular. Ok? Então, está aí a imagem deles, né, Watson e Crick, à direita, e Rosalind Franklin à esquerda. Falo porque estou oposta, né? Então, vamos ver quem são esses ácidos nucleicos, né? Os ácidos nucleicos são polímeros, macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes. E elas têm uma importância biológica muito grande, porque elas são feitas de estruturas que vão ter como seja, o registro genético dos seres vivos, né? Na verdade, eles vão ter unidades menores. Essas unidades menores são chamadas de nucleotídeos. E os nucleotídeos, eles vão ter exatamente o nosso material genético, que é o famoso DNA. Tá? Mas não é só ele que ele tem, nós vamos conhecer os componentes dos nucleotídeos já. Então, quando a gente fala de ácidos nucleicos, a gente fala de ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA, ou ADN, né? DNA é a sigla em inglês. E o ácido ribonucleico, que é o RNA ou ARN, certo? Nos vírus, o DNA pode estar presente nos dexovírus, desoxivírus, e pode estar somente o RNA, que é os ribovírus. Os vírus nunca vão ter os dois juntos. Ou eles vão ter uma fita de DNA ou uma fita de RNA. E ainda podem ter conformidades diferentes dessas fitas que a gente vai conhecer. Pode ter um DNA de fita simples e um RNA de fita dupla. Certo? Vamos continuar. O DNA, ele não está como uma molécula isolada, ele está associado a outras substâncias. E uma delas é uma proteína, as histonas. Eles estão sempre junto delas, tá? Formando um complexo. O DNA mais as histonas formam um complexo que é o complexo cromonema ou cromossomos, que ficam aos pares cromossomos homólogos. Isso a gente vai ver também mais detalhadamente nas aulas de genética propriamente dita, porque para a gente entender genética, a gente tem que dar início com esses conteúdos relacionados, né, à transmissão genética. E existe uma teoria que é a teoria uninêmica. Essa teoria ela diz que cada filamento de cromatina equivale a uma única molécula de DNA. E o que é cromatina? Essa perninha do DNA que você está vendo, do cromossomo. Você está vendo aqui o cromossomo, esse xizinho, parece um X? Cada perninha dessa, um bracinho desse, é chamado de cromátide. Tá? Então, aqui, ó.
cada filamento de cromatina vai acumular, porque a cromatina ela é um acúmulo de filamentos de DNA. Eles ficam dobradinhos. Olha aqui, ó, na cromátide você está vendo esses filamentos bem emaranhados. Isso aqui é o que? É a cromatina, tá? Esses aqui são filamentos de DNA. E eles vão se organizar como? Por causa das histonas, que são as proteínas que dão a forma do DNA. Tá? Então, a forma do DNA ela é obtida pela presença das histonas, que são proteínas que estão associadas a ele. Ok? Se você pegar um cromossomo desse e esticar esses fios internos, sabia que eles podem ter medidas de metros até, mas eles são microscópicos, né? Mas os filamentos ficam tão enrolados e emaranhados que, se fossem esticados, eles poderiam chegar a medidas grandes. Então, eles condensam esse material, porque é um código muito longo, que ele vai... Muitos genes estão aí também associados. Então, os cromossomos, né, são componentes do núcleo celular e são muito importantes por terem todo o registro hereditário, né, e todos os genes ativos para determinar as nossas características. Quais são as funções dos ácidos nucleicos e nucleotídeos? Então, olha aqui. Quais são as funções dessas substâncias? Eles codificam, porque eles têm estruturas que a gente vai ver, estruturas determinadas por letras, por moléculas químicas, como o grupo fosfato. Nós vamos ter açúcares, e tudo isso em conjunto eles vão formar uma estrutura que vão determinar, codificar uma característica para determinar a produção de uma substância que são as proteínas. Então, eles codificam a proteína ser produzida e vão traduzir na produção. Tipo, eu quero codificar a hemoglobina. Aí eles codificam a hemoglobina. Existem os genes que determinam a hemoglobina, aí ela vai ser traduzida lá no final do processo e vai ser formada. Então, vai ser fabricada. Tudo controlado pelo DNA. A síntese de proteínas vai ser o nosso próximo conteúdo. Ele vai ser um conteúdo exclusivo junto com o código genético. Então, a gente vai entender todo esse processo. Não se preocupem agora, eu só apenas estou citando que é uma das funções do DNA codificar para traduzir para que essas proteínas sejam traduzidas, né? A síntese na sua fabricação. E ele não trabalha só, ele trabalha com o RNA junto, tá? Então, além de armazenar informação genética com suas sequências de bases, né, nitrogenadas, que os ácidos nucleicos carregam nos nucleotídeos, eles também traduzem, né, essa proteína, que já é um papel do RNA, como está aí. Então, assim, o DNA, ele diz, eu vou codificar uma proteína tal. Ele codifica, ele se prepara, ele comanda o RNA. Ocorre partes, né, de funções dos outros tipos de RNA, RNA mensageiro, RNA ribossômico, vão participar, e aí vai ter o RNA transportador, que já vai estar no final do processo com a proteína produzida. Então, o papel de tradução é do RNA. Algumas moléculas também que estão no RNA, elas não são proteínas, mas elas têm um papel enzimático. Lembram que vocês viram em composição química da vida? Eu acredito que isso é na frente A. Vocês viram que as enzimas, né, muitas delas são proteínas, mas a ribosina, que é uma enzima que está junto do RNA, ela é enzima, porém não tem natureza proteica, ela tem a natureza de pentoses, né, que é no caso o RNA, ele tem em sua composição a ribose, que é uma pentose já de natureza de carboidratos, né, açúcares e não de proteínas. E os genes? Quem são esses genes que vão determinar as características, né? Se você vai ter a cor da sua pele, a cor do seu olho, a altura, a textura do cabelo, várias características. Todas vão ser, o tipo de sangue, todas vão ser determinadas pelos genes que vão estar ativos. Os genes são segmentos da molécula do próprio DNA. Ele tem a informação necessária para produzir o polipeptídeo daquela característica. E o que é o polipeptídeo? É a sequência de aminoácidos que dá origem a uma proteína, um pedaço de proteína. Então, a sequência, aminoácidos é como se eles fossem, imagine um colar de pérolas. E
cada pérola fosse um aminoácido. Aí aquela linha que seguram todas as pérolas vão ser as ligações entre cada bolinha, né? Cada pérola. Então, assim, os aminoácidos são ligados uns aos outros pelas ligações peptídicas e vão formar uma proteína. Então, as proteínas, né, são feitas de aminoácidos. Cada peptídeo que é produzido, né, por um organismo só, ele é produzido porque tem um componente da molécula de DNA que, devido ao código genético, vai ser a base para a formação daquele peptídeo, ou seja, está anotado, já está determinado para o DNA produzir aquela substância. Se o seu DNA não tem o código para a produção daquilo ali, não vai ser produzido no seu organismo. Só produz porque já está determinado por ele. Por exemplo, a hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína quaternária, né? Já é uma proteína de conformidade quaternária bem complexa. Para ela ser fabricada, precisam de vários genes. A síntese acontecer realmente, precisam vários genes participarem do processo. Olha, para a cadeia beta, precisam genes que estão no par de cromossomo 11. Para a cadeia alfa, precisam genes que estão no par de cromossomo 16. Se eles não ativarem a síntese, não vai ter a produção dessa hemoglobina, ok? E o que é um nucleotídeo mesmo? É um monômero, formador de ácidos nucleicos. Monômero é um grupo, tá? Ele vai ser um grupo. Do que ele é feito esse grupo? Um nucleotídeo, ele tem um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, todo nucleotídeo tem o seu grupo fosfato, que vai ter o quê? O caráter ácido, né? Por isso o nome ácidos nucleicos. Nucleicos porque eles estão no núcleo. A pentose é o açúcar, ou vai ser a desoxirribose, se é o DNA, ou vai ser a ribose, se é o RNA. E a base nitrogenada. E quem são essas bases nitrogenadas? São 5 bases nitrogenadas. Elas são representadas por letras do alfabeto, né? Adenina A, guanina G, timina T, citosina C e uracila U. Como é que elas vão ser classificadas, como eu disse aqui nesse exemplo, purinas e pirimidinas? As purinas são adenina e guanina. A, G, adenina e guanina são purinas. Elas têm 2 anéis de carbono. E as pirimidinas, vai ser a timina, a citosina e a uracila. Ok? Nós vamos entender também que elas têm as adenina e guanina, bem quente, adenina e guanina, elas vão ter no DNA e no RNA. A timina só tem no DNA, a citosina só tem nos dois e a uracila só tem no RNA. Qual é a função dos nucleotídeos? Os nucleotídeos, eles têm várias funções no nosso metabolismo, né? Dentre elas, eles transferem energia na forma de ATP, eles podem atuar como mensageiros químicos e armazenamento e transmissão da informação genética. É aquilo que eu disse na hora da síntese proteica, que vai ser o nosso próximo conteúdo. Você vai ver a intensa participação do DNA para a produção de uma substância. Então, eles têm um papel importantíssimo no metabolismo celular para a transmissão da informação genética. São muito importantes também em diversos outros processos. A síntese de carboidratos, de lipídios, regulam o nosso metabolismo intermediário, podem ativar, podem inibir enzimas. Então, eles têm funções muito importantes. Então, nessas imagens, você consegue ver aqui a conformidade do DNA, a dupla hélice, é isso? Você consegue ver as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Adenina e guanina, elas são as bases purinas, né? E a timina, citosina e uracila são bases pirimidinas. Adenina e guanina, elas têm 2 anéis de carbono. Olha como você observa aqui, ó. 2 anéis de carbono. A guanina também, elas são purinas. Já a timina e citosina só é 1 anel de carbono. E você vê também a uracila, 1 anel de carbono. Ok? Então, DNA e RNA se diferem nas bases nitrogenadas em qual delas? A timina, que só tem no DNA, e a uracila, que só tem no RNA. Certo? Olha aqui também a diferença da ribose e a desoxirribose. Olha aqui a diferença delas.
Qual é a diferença da desoxirribose e a ribose? A desoxirribose, ela tem um oxigênio a menos que a ribose. Essa é a diferença delas duas. A desoxirribose é mais estável do que a ribose. E aqui é a estrutura de um nucleotídeo. Um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, eu tenho aí um nucleotídeo, né? Ele tem o grupo fosfato, pentose e base nitrogenada. Esse nucleotídeo aqui, ele pode ser tanto do RNA como do DNA. Quem vai determinar aqui é se a pentose é a ribose ou se é a desoxirribose. E se tem também as bases nitrogenadas timina e uracila. Elas são determinantes para diferenciar os dois. Quando eles decodificaram o DNA, eles viram a questão das bases nitrogenadas, Edwin Chargaff, ele criou uma fórmula, porque ele descobriu que as purinas, que é adenina e guanina, têm quantidade igual a timina e a citosina, porque aqui a gente estava falando só do DNA, ainda não falava do RNA ainda. Então, a guanina mais adenina, elas têm número igual a timina e citosina, ou seja, as purinas somadas dá igual às pirimidinas somadas. Um exemplo aqui para a gente treinar. Olha, digamos aqui, se a adenina tem percentual de 10%, tá? em uma molécula de DNA. Se a adenina tem percentual de 10%. Então, como eu faço para descobrir o percentual das outras bases nitrogenadas? É bem simples. A adenina tem 10%, então a timina também tem 10%. Por quê? Porque a adenina só se liga com timina no DNA. Adenina com timina, AT. E a guanina se liga com a citosina, GC. Então, a adenina e a timina, elas vão ter as duas, cada uma 10%, já que eu já tenho o valor aí de adenina 10%. Então, a timina também é 10%. As duas vão dar quanto? 20%. Então, se as duas vão dar 20%, eu vou calcular aqui, para chegar a 100, está faltando 80, que é a guanina com a citosina. Então, guanina mais citosina é igual a 80%. Eu divido por 2, porque fica quantidade de guanina e citosina também é igual. Eu vou ficar com 40 cada uma. Então, eu entendo que, ó, aí você põe na fórmula de Chargaff novamente. Eu sei que a adenina tem 10%, que a questão me deu. Eu descobri que a guanina tem 40%, porque ela, junto com a citosina, é 80%, então fica 40 para cada uma. Então, fica adenina mais guanina dá 50, né? 10 mais 40. E é igual a quê? A timina, que é 10%, que eu sei que ela é 10, porque ela é igual a adenina. E a citosina, que é 40, que é igual a guanina. Então, veja aí que a fórmula de Chargaff consegue se fortalecer nesse exemplo e você entende que as purinas juntas, somadas, têm número igual às pirimidinas. Vai ter um exercício no finalzinho para a gente reforçar o entendimento da fórmula de Chargaff. E quando aquele complexo não tem o grupo fosfato? Aí você chama ele de nucleosídeo e não de nucleotídeo. Para ele ser nucleotídeo, ele tem que ter base nitrogenada, pentose e fosfato. Quando ele só tem a pentose e a base nitrogenada, ele é um nucleosídeo, ok? Então, essa é uma diferençazinha deles. Olha, mais uma diferença entre os nucleotídeos de RNA e de DNA. Olha aqui. Você vê no DNA uma dupla hélice e você tem as bases nitrogenadas citosina, um anel de carbono, guanina, 2 anéis de carbono, adenina, 2 anéis de carbono, timina, 1 anel de carbono. Então, dá para você relembrar aqui, ó, guanina e adenina, elas são purinas. Citosina e timina são pirimidinas, que são 1 anel. No RNA, você tem também a citosina, a guanina, a adenina, mas aí você vai ter a uracila, né, no lugar de timina. Tá? Então, e a uracila também é pirimidina, somente com 1 anel de carbono. Olha aí mais imagens, ó. Esse D de DNA, olha aqui, ó.
timina, adenina, citosina, guanina. E veja que aqui é o grupo fosfato, certo? Ó, estou apontando o grupo fosfato. E você vê que nas bases nitrogenadas é a diferença das purinas e pirimidinas, ó. Pirimidina, timina, adenina, purina. Citosina é pirimidina e guanina é purina. Esse D é da pentose desoxirribose, que é o açúcar do DNA. O R é o açúcar ribose do RNA. Ele também tem grupo fosfato e tem as bases nitrogenadas. Só que ao invés de timina, o RNA tem uracila. E ela também é uma pirimidina, só com um anel de carbono. Essa outra imagem também consegue mostrar, para você não esquecer. E essa imagem consegue te lembrar um pouco mais do que é essa cadeia de DNA. Ela não te lembrou uma escada em espiral? Uma escada em espiral. Onde essa fita azul, essa fita azul, que faz o espiral, é como se fosse o corrimão de uma escada. E esses degrauzinhos aí coloridos, né? É as bases nitrogenadas ligadas, ó. Olha aqui as bases nitrogenadas fazendo os degraus da escada. E o corrimão é feito de quê? Da pentose ligada ao fosfato. A pentose se liga ao fosfato. Aqui, ó. E isso forma o corrimão da escada. E aqui, essa base nitrogenada, ela vai encontrar outra aqui, de outra molécula, de outra fita de DNA. Ela vai se ligar aqui com uma adenina. E aí vai ter aqui também uma outra desoxirribose e um outro fosfato. Então, olha aqui, desse lado eu tenho fosfatos e pentoses, desse lado eu tenho fosfatos e pentoses. E no meio eu tenho o quê? Bases nitrogenadas. E o RNA só é fita simples? Ele também tem aqui, ó, fosfato e a ribose e as bases nitrogenadas, porque ele sempre vai se ligar a uma outra fita. No caso, ele se liga, quando ele é o RNA mensageiro, ele vai se ligar a uma outra fita, que é o de DNA. Certo? Então, essa imagem também te esclarece quais são os componentes e as diferenças deles. E como é que elas se ligam, né? Olha, a adenina e timina, elas se ligam uma com a outra, certo? Ou seja, toda adenina só vai se ligar a uma timina se for no DNA. Toda guanina vai se ligar a uma citosina se for no DNA e no RNA. Se for no RNA, a adenina se liga a uma uracila. Mas aqui o que a gente consegue ver? Que quando a adenina se liga à timina, ela faz essa ligação por duas pontes de hidrogênio. Quando a guanina e a citosina se unem, elas se ligam por 3 pontes de hidrogênio. Então, é por isso que a adenina não vai se ligar com a guanina, porque uma precisa de 3 pontos e a outra de 2. Então, elas só ligam-se, essa singularidade das ligações, né, é importante, porque a adenina só se liga com timina ou com uracila, e a guanina somente com a citosina, porque elas têm essa singularidade das ligações de hidrogênio. E a ligação fosfodiéster, que ligação é essa? Eu não disse que os nucleotídeos vão se ligando? Eles se ligam uns aos outros. Ele tem o grupo fosfato, certo? Como você vê aqui o grupo fosfato. E esse aqui, ó, esse anelzinho é o anel de carbono, que é a pentose. Ó, pentose. Então, ele vai se ligar, o fosfato se liga à pentose de um e a pentose do outro. E essa ligação pentose-fosfato é aquela parte do corrimão lá do DNA, da escada em espiral, tá? Veja aqui, ó, quando você vê o fósforo ligado aos oxigênios, isso aqui é o grupo fosfato, tá? E quando você vê essa estruturazinha aqui poliédricazinha, é o anel de carbono. E eles formam quem? A pentose. Quando a pentose se liga ao grupo fosfato, essa ligação é fosfodiéster. Tá? Olha aqui, ó, essa ligaçãozinha aqui é a fosfodiéster. Tá? Essa extremidade 5, 4, 3 é o quê? Ela identifica quem? Os carbonos.
Tá? Então, aqui, ó, esse grupo fosfato está se ligando ao carbono 5. Esse grupo fosfato está se ligando ao carbono 3. Tá? Então, essa ligação é a fosfodiéster. E o RNA? É uma cadeia simples? Será que ele realmente essa cadeia linear? Ele é simples, mas não necessariamente única, linear, fininha. Tá? Então, como é que acontece? Olha aqui, aqui são fitas de RNA. Você consegue ver ele se espiralando, né? Você vê que as bases nitrogenadas são esses tracinhos branquinhos e essa fita seria o grupo fosfato ligado à pentose. No caso do RNA é a ribose. Só que tem pontos que ele consegue dobrar sobre si mesmo, por causa das bases nitrogenadas. Quando ele encontrou aqui, olha, a citosina com a guanina, a adenina com uracila, uracila com adenina. Nesse momento aqui, eles se dobram e se ligam. E isso faz com que ele ganhe uma forma de tipo de folha de trevo. Então, essa dobra aqui, ó, faz ele ficar em forma de folha de trevo. Então, o RNA ele é simples, mas ele pode ter, sim, dobramentos sobre si mesmo, dando uma formação, uma conformidade tridimensional. Então, ele não é uma fita esticada. Por ser uma cadeia simples, ele não é necessariamente esticado. Tá? E cada 3 bases se reúnem para formar um códon. Quando eu vejo 3 bases, guanina, citosina e uracila, aqui é um códon. E um códon vai formar o quê? Um aminoácido. Olha aqui outro códon, adenina, citosina e guanina. Outro códon. Então, a cada 3 bases, ele forma um códon. Tá? Olha aí, ó. Essa parte que eu destaquei para você aqui, ó, é onde ele se dobra sobre si mesmo. Ele vai ter ele é uma fita simples, porém com capacidade de fazer dobramentos, né? E ganhar uma conformidade tridimensional. Esse aqui, em forma de trevo, né? De folha de trevo. Esse aqui é um tipo de RNA também. Só aqui nós temos, no caso, 2 RNA, um passando, que é o mensageiro, e o RNA transportador. Ele tem a forma de folha de trevo. Essa alça aqui, chamada anticódon, é a alça do anticódon, tá? Então, RNA em folha de trevo. E ele vai participar da formação de proteínas na síntese proteica. Tá? Então, o DNA, o RNA é uma fita cadeia simples, porém não necessariamente esticada, sem nenhum tipo de dobra. Ela também tem. Quais são os tipos de RNA, então? Então, nós temos o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador ou transferidor. Vamos começar pelo ribossômico. O ribossômico, ele compõe as subunidades do ribossomo, tá? Junto às proteínas. Ele faz parte do ribossomo. Praticamente 80% do RNA da célula é ribossomo. Tá? Ele tem uma estrutura tridimensional, porque ele vai dobrar no parâmetro das bases da sua própria fita. Ele vai ter aqueles dobramentos onde as bases nitrogenadas se unem, né? Adenina com quem? Com uracila. Guanina com citosina. Ele é fabricado no núcleo da célula, mas logo ele vai para o nucleolo, que é aquela bolinha mais escura no núcleo, e lá ele vai começar a fabricação de quê? De ribossomos, né? E eles vão para onde? Para o citoplasma, quando estão montados. Lá no citoplasma, eles podem ficar livres ou eles podem ficar associados ao retículo endoplasmático, que ele deixa ele granuloso, né? Ou rugoso. Os ribossomos que vão realmente trabalhar na síntese proteica são esses que estão associados ao retículo endoplasmático. Os que estão livres, eles não vão atuar na síntese proteica. Então, aqui, o RNA é o sítio o RNA mensageiro ribossômico, ele é o sítio de ligação com o mensageiro, porque para fabricar proteínas, né? O ribossômico está lá nos ribossomos que fazem essa função de fabricar proteínas. Então, ele vai se ligar ao mensageiro para levar o quem? A codificação daquela proteína que vai ser fabricada. Levar para quem? Para o DNA. O DNA deu a ordem ao DNA que determina qual proteína vai ser produzida. O RNA ribossômico e o mensageiro vão
começar a fazer a transcrição, não é isso? Dessa mensagem para ser traduzida. Esse é o assunto, o nosso próximo conteúdo. O RNA ribossômico também ele tem uma enzima, né? A ribosina. É uma enzima que não tem natureza proteica. Ela catalisa as reações para que elas ocorram de maneira mais rápida. O RNA mensageiro já é um tipo que codifica uma sequência de aminoácidos de uma proteína, servindo como base para a proteína que vai ser fabricada. Ele é sintetizado no núcleo e é encontrado frequentemente no hialoplasma para efetivar a síntese proteica. Então, assim, ele fabricado no núcleo, mas logo ele vai ser lançado no hialoplasma, porque é lá onde vai ter a fabricação das proteínas, junto dos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático. Ele já corresponde a uma quantidade menor, né? De 5 a 10% do RNA da célula. Ele é estruturalmente simples, filamentar, não tem dobramento e é formado pelos códons, aquela imagenzinha que eu mostrei aqui. Pelos códons, como você consegue ver, essa trincazinha de bases nitrogenadas. Isso é um códon. E encontra-se ligado aos ribossomos no hialoplasma, né? E os isolados não fazem essa função de RNA mensageiro. Os ribossomos, quando se reúnem, podem se reunir em um grupo de 60 a 80, junto ao RNA mensageiro, e eles vão formar um complexo chamado polissomo. Quando você tem de 60 a 80 ribossomos unidos pelo RNA mensageiro, você tem um polissomo ou polirribossomo. Já o transportador, o transferidor, ele identifica os aminoácidos no citoplasma e vai transportá-los até aquele complexo polissomo que tem os ribossomos junto ao RNA mensageiro para a síntese proteica. Então, ele leva, o nome dele já diz, ele é transportador, ele transfere esses aminoácidos para a síntese proteica, né? Então, a gente vai entender todo esse processo de transporte, de decodificação no conteúdo síntese proteica. Ele vai ser exclusivo porque ele é um conteúdo complexo e necessita de uma aula exclusiva para ele. Ele tem um tamanho reduzido, o transportador, né? Só tem de 70 a 90 nucleotídeos. Ele é muito importante para a síntese proteica, porque ele que transporta o códon. Se não transportar, não ocorre a síntese. Ele é formado por moléculas bem especializadas, né? Eles atuam na tradução da proteína, porque eles reconhecem, transportam o aminoácido e traduz, porque eles ligam as extremidades. Nessa estruturazinha aqui, ó, você tá vendo esse anticódon aqui? Ó? Esse anticódon aqui é uma alça. Você vê que ele tem aqui, ó, bases nitrogenadas. Ele faz tipo uma leitura, tá? E aí, depois da leitura, ele vai transportá-los. Se essa leitura der errado, pode não ter a fabricação do aminoácido em questão. Tá? Então, eles apresentam uma alça de anticódon, que vão se ligar ao códon, que é uma trinca de bases nitrogenadas, e a correspondente no RNA mensageiro. E aí, essas ligações de hidrogênio são bem específicas para aquela alça do anticódon com os códons correspondentes no RNA mensageiro. Para cada códon tem um anticódon e um aminoácido específico. O nome desse complexo é aminoácido RNA transportador. Os vírus, né? Os vírus também podem ter DNA ou RNA. A gente falou lá no início da aula que vírus com DNA é o desoxivírus, né? Desoxivírus. E o RNA é o ribovírus. Só que tem vírus que tem fita de DNA simples e tem vírus que tem fita de RNA dupla. Totalmente diferente do que é o comum nas células. Não é isso? Nas células que já tem os dois ácidos nucleicos. Os vírus de DNA de fita simples, eles não obedecem à relação de Chargaff, ou seja, o número de purinas não corresponde, não bate com a soma do número de pirimidinas. E nos vírus de DNA de fita dupla, a relação de Chargaff já é obedecida. O número de pirimidinas bate com o número de purinas. Então, no RNA de fita simples, não vai ter a obediência da relação de Chargaff. Já no vírus de RNA de fita dupla, sim.
Para a gente entender a questão da síntese proteica, existe o dogma central da biologia molecular, tá? Eu só trouxe ele aqui para citar mesmo, né? Mas você vai entendê-lo, porque para você entender a síntese proteica, você tem que conhecer esse dogma central da biologia molecular, que é a capacidade de autoduplicação do DNA, de realizar essa transmissão da informação genética para a maquinaria de síntese proteica, através da transcrição. E aí vai ter a montagem dessa proteína pela tradução. Se você consegue ver essa imagem aqui, ó, e prestar atenção no que eu vou dizer agora, olha aqui, ó, DNA, ele tem uma duplicação, ele se duplica de maneira semiconservativa, ou seja, uma das fitas permanece e a outra vai ser decodificada. Ou seja, ele sempre mantém uma fita original igual para que as outras sejam compatíveis com ela, tá? E aí ele faz, o nome disso aqui é duplicação. Quando ele duplica a sua fita, né? Veja bem, isso aqui ele está combinando as bases nitrogenadas das duas fitas, ó. Isso é duplicação. Quando ele vai passar a informação para o RNA mensageiro, ele já vai passar e ele vai fazer a leitura desses códigos, só que aqui o RNA é que faz essa leitura. Então, onde teria a timina, vai ter uracila, porque é o RNA que está fazendo essa leitura. E o nome disso chama-se transcrição. Transcreve do DNA para o RNA. E aí, depois disso tudo, que a gente vai ter muito mais detalhes na síntese proteica, para você entender, o RNA mensageiro e junto ao RNA transportador, eles vão fazer o quê? A tradução da proteína ser produzida, tá? E isso é o resumo do dogma central da biologia molecular, que é muito importante para a gente entender essa maquinaria de fabricação de proteínas que os organismos vivos têm. Vamos para as questões. Então, eu trouxe 3 questões para a gente fixar esse nosso conteúdo de ácidos nucleicos e nucleotídeos. Então, olha aqui, essa questão da Unicamp. Em 25 de abril de 1953, um estudo de uma única página na revista inglesa Nature, a estrutura molecular dos ácidos nucleicos foi quase ignorada de início, revolucionou para sempre as ciências da vida, sejam elas do homem, do rato, da planta ou da bactéria. Watson e Crick descobriram a estrutura do DNA, que permitiu posteriormente decifrar o código genético determinante para a síntese proteica. A gente sabe que Watson e Crick, eles propuseram o modelo do DNA, a descoberta mesmo a fundo. A gente sabe que ela já veio com a participação de Rosalind Franklin com a sua disfração de raio-x. Watson Crick demonstrou que a estrutura de DNA se assemelha a uma escada retorcida, espiralada. Então, explique a que corresponde os corrimãos e degraus dessa escada. Aí eu trouxe a imagem do DNA, que parece uma escada espiralada. E aí você vê, lembra que eu disse no início da aula que o corrimão seria o quê? Essa coluna vertebral aí seria a ligação das pentosas, que é o açúcar, mais o grupo fosfato, pela ligação fosfodiéster, não é isso? E nós teríamos também os degrauzinhos, que seriam o quê? As bases nitrogenadas ligadas por pontos de hidrogênio. Então, nós temos, no caso aqui, nós temos uma escada, né? Semelhante a uma escada, onde os degraus e o corrimão vão corresponder a degraus correspondem às bases nitrogenadas e o corrimão seria a coluna vertebral da fita, que é a ligação fosfodiéster de pentoses mais o grupo fosfato. A outra questão. Depois da descoberta da estrutura da molécula do ácido desoxirribonucleico, o DNA, novos métodos de diagnóstico foram desenvolvidos e utilizados para inúmeros fins. A identificação de micro-organismos patogênicos, testes de paternidade, o mapa genético, a medicina forense e muitas outras coisas que envolvem o entendimento do DNA. Qual é a alternativa correta? A molécula de DNA é constituída por uma fita única? Não, né? Então, a gente já sabe que esse item já estaria equivocado, já estaria errado.
A molécula de DNA nas bactérias se encontra na carioteca. Bactérias não têm carioteca, elas são procariontes, né? Elas não têm aquela membrana do núcleo. A molécula de DNA não é capaz de produzir a molécula de RNA? É sim. O DNA é o manda-chuva, né, da história. A molécula de DNA tem função de duplicação e é constituída de uma fita dupla, sendo que cada filamento tem vários nucleotídeos. Exatamente. Por que a letra E não está certa? A molécula de DNA nos organismos eucariontes não se encontra no núcleo, se encontra no núcleo sim. Tá? Então, o nosso gabarito é a letra D, tá? Gente, ó, você pode encontrar também o nome duplicação de replicação, tá? Pode ser. A gente vai ver isso no próximo conteúdo de síntese proteica. Você pode encontrar essa nomenclatura também. E é semiconservativa do DNA. E a terceira questão é que a tabela mostra a composição das bases nitrogenadas púricas, adenina e guanina, nos DNAs do homem e do boi. Essa questão é muito emocionante, né? Olha aqui, você vai usar o quê? Aquela relação de Chargaff. Então, quais são as porcentagens que estão faltando do homem e do boi? Tá? Eu trouxe uma explicaçãozinha aqui, ó. Vamos falar primeiro do homem. Se a adenina é igual a timina e a guanina é igual a citosina, então, se a adenina dele é 30,4%, a timina também é 30,4%. Se eu somar a adenina com timina, vai dar 60,8%. Isso significa que 39,2% é da guanina com a citosina. E aí eu divido por 2, porque é metade para cada uma, 19,6%. Então, a guanina que está faltando aí saber é 19,6% no homem. E para o boi, a mesma coisa. O boi ele deu a guanina, 21%. Então, a citosina também é 21%. Eu somo as duas, dá 42%. E o que resta? 58%. O que esse resta? Porque por cento é 100, né? Então, se eu tenho 42%, o que resta é 58% para 100. E aí, 58% eu uso dividindo por 2 entre adenina e timina, cada uma com 29%. Então, eu sei muito bem que a adenina do boi é 29% e a guanina do homem é 19,6%. E isso está na letra A. Então, se você repetir essa questão, se concentrando no que eu coloquei nessa fitinha, você vai entender facilmente o que é a relação de Chargaff. Lá no material de vocês, está bem mais explicadas as questões, tá? Com um textozinho comentando para que você entenda com mais precisão. Aqui eu coloquei, você pode rever várias vezes e pode ir lá no material para reforçar e tirar qualquer dúvida, tá bom? Então, gente, aqui minhas referências, eu espero ter contribuído positivamente com o aprendizado de vocês e a gente se vê na próxima aula com código genético e síntese proteica. Até mais!